Olá, seja muito bem-vindo a mais um podcast Método Transporte. E hoje nós estamos aqui com um convidado muito especial, Leandro Ferreira, gerente de risco e segurança e também com forte experiência em cadeia de logística e transporte, prevenção de perda, segurança patrimonial, investigação e inteligência. Leandro, é um prazer e uma honra recebê-lo aqui. E para darmos início a esse podcast, quero que você conte sua trajetória, contar um pouquinho da sua história, da sua vivência, para a gente poder conhecer um pouquinho mais sobre você. Beleza. Primeiramente eu que agradeço, muito obrigado pelo convite, né? E sei que esse bate-papo aqui vai ser muito produtivo, vamos poder trocar bastante figurinha, tá? E hoje que estão nos assistindo, espero que vocês gostem e aproveitem bastante. Então vamos lá. Sou oriundo do Rio de Janeiro, nascido e criado no Rio de Janeiro, como um bom carioca, sou um flamenguista doente, amo meu time, né? E a minha trajetória, na verdade, ela começou no gerenciamento de risco em 2004, né? Mas eu tenho um passado antes do gerenciamento de risco. Eu trabalhei na Pirelli Cabos, né, no Rio de Janeiro, eu trabalhei no Inmetro. No Inmetro foi a fase do estágio da faculdade, né? Então eu estagiei por 2 anos no Inmetro, aí eu saí do Inmetro, fui para Pirelli Cabos, depois eu me formei na faculdade. Tentei alguns concursos públicos, porque no Rio de Janeiro a grande maioria dos cariocas gosta de concurso público. Entendo eu que seja por ter sido a capital do país, então ficou isso na cultura do carioca, né? E um mito, hein? Eu queria quebrar esse mito aqui, fala que o carioca não gosta de trabalhar, é baita mentira. O carioca trabalha muito, muito, muito mesmo. Eu sei que a gente está nas operações, a gente acompanha, 10 horas da noite o carioca trabalhando, então esqueçam isso. Então aí eu saí do Inmetro, fui para Pirelli, saí da Pirelli e o meu irmão me convidou para vir para São Paulo, né, para trabalhar com gerenciamento de risco, onde eu comecei a minha trajetória até o dia de hoje. Nossa, que legal. E qual a diferença, vamos falar agora das cidades, né? Do Rio de Janeiro para São Paulo. Você sentiu essa diferença? No começo frio, né, e o modo de ser. Porque quando eu cheguei em São Paulo, carioca, andar sem camisa é a coisa mais normal que tem. E em São Paulo eu fui andar sem camisa, eu era visto como um ladrão, coisa do tipo, porque não é normal as pessoas em São Paulo andarem sem camisa, né? Então foi essa diferença que eu senti, não poder andar com meu chinelo, não andar sem camisa, muito frio. E São Paulo é uma cidade mais organizada do que o Rio de Janeiro. Não que ela não tenha problema, como toda cidade tem problema. Mas ela é uma cidade muito mais organizada do que o Rio. Então eu vou dar um exemplo básico. Se você sair hoje andando na Marginal, você vê várias placas dizendo para onde você tem que entrar. Já no Rio você tem essa dificuldade. Então, as coisas aqui funcionam, você tem uma falsa sensação de segurança. As UPAs, né, aqui funcionam, colégio funciona, você olha para colégio aqui, parece que é colégio particular. Né? No Rio, você ainda infelizmente, você não tem isso. Não é por causa de dinheiro, é por causa de roubalheira mesmo. Os políticos do Rio estão focados em roubar. Você vê agora, mais um governador sendo pediu para poder sair, porque ele ia ser processado. O presidente da Alerj, que era o Bacelar, foi preso. Agora assumiu o presidente do TCU. Então, assim, e fora outras coisas, a gente parar para conversar a respeito disso daqui, a gente vai passar um dia falando da situação política do Rio de Janeiro. Então, assim, o Rio hoje está nessa condição, né, digo também pela população, porque vota errado. Né, eles sabem quem é quem. A história lá de o cara compra voto. Né, então, vota por quê, então? Por causa de R$150. Então, existe, repito, não que São Paulo não tenha problema, tá? Tem. Mas no Rio os problemas são tão escancarados. Não escondem mais. Não escondem mais. Mas eu aprendi a gostar de São Paulo. É uma cidade boa, acolhedora. As pessoas são muito legais também. Mas meu coração é carioca. Não vou negar isso, não. Já é apaixonado, né? A gente tem uma visão totalmente, né, dessa forma que você falou do Rio de Janeiro, do que de São Paulo, mas a gente sabe que São Paulo é uma capital que, querendo ou não, né, ela tem muitos perigos, né? Mas em questão do trabalho, tem essa diferença também de lá, que nem você trabalha com gerenciamento de risco, no Rio de Janeiro para São Paulo? Então, tudo começa em São Paulo. As grandes empresas, né, vão contratar o gerenciamento de risco de São Paulo e replicar para o Rio de Janeiro. Então o cara compra aqui, faz todo o processo de GR para você ver. Rio de Janeiro, se eu não me engano, tem 2 gerenciadoras de risco. 2 gerenciadoras. Uma acho que até parou, não está mais operando. Tá? Então vamos colocar uma só. Então as grandes empresas que estão em São Paulo, ela monta todo o processo de gerenciamento de risco e aplica
no Rio de Janeiro. Então os caras acabam cumprindo esse protocolo no Rio de Janeiro. Então as vendas lá de gerenciamento de risco são vendas pontuais, não grandes vendas, como eu disse, né? As grandes empresas realmente estão em São Paulo. Então o Rio só acaba absorvendo as demandas que saem de São Paulo para o Rio de Janeiro. Porque daqui a gente tem muitas prioridades, né? E eu falo que as pessoas conhecem o Rio de Janeiro como uma capital de risco mesmo, né? Mas tem uma parte que o pessoal fala, não pode quebrar. Eu fui para o Rio de Janeiro uma única vez, que eu fui para uma empresa que eu trabalhei, da Sequoia Alimentos, a qual a gente estava falando nos bastidores. E a pessoa que estava comigo, ela falou assim, ó, aqui a gente tem que correr, o carro não pode quebrar. Eu não conhecia nada, eu falei, a gente foi para Macaé. Conheço. Cidade pequena, mas bem pequena, né? Bem estruturada. E achei mais antiga, apesar do local onde eu estava, né? E eu falei assim, nossa, aqui é tão perigoso assim. Ele falou assim, São Paulo é tranquilo em vista daqui. Mas eu falei, não acho, eu acho que São Paulo é mais perigoso. Porque São Paulo a gente... Se comparar São Paulo com Macaé, São Paulo é muito mais perigoso. Inclusive no Ano Novo eu tava em Macaé. Eu não passei no Novo lá, mas antes do Ano Novo eu tava lá, entre Natal e Ano Novo, né? E tem crime, como qualquer cidade, mas não é tão alarmante como você falar de Baixada, falar do centro do Rio, né? Então, assim, São Paulo que passa da Sé, essas coisas, então... Sim. Tem problema, como qualquer cidade do país. Mas não é uma coisa que você não possa andar na rua com tranquilidade. Você consegue andar com mais tranquilidade em Macaé do que em São Paulo. Olha, porque nós falamos o quê? Tamanhos da cidade. Então não tem nem como comparar. Ai, que legal. Falando um pouquinho sobre você, né? Você começou como coordenador de risco. Isso. Né? Assumiu grandes contratos e hoje é gerente de operações em uma das principais empresas de gestão de risco do país. Quais foram os marcos dessa trajetória que mais moldaram a sua profissão? Tá, então eu tenho vou contar um pouquinho, né, como é que eu entrei para a gente chegar nessa parte. Sim. Quando eu vim para São Paulo, 4 de fevereiro de 2004, então já estou há bastante tempo em São Paulo. Eu vim para a função realmente coordenador, então eu ia fazer coordenar o risco de um grande operador logístico, né? Ele é americano com uma trade de Espírito Santo. Então eu vim coordenar e eu não sabia nada. Nada. Mas foi bom. O que fizeram comigo foi bom porque eu aprendi na raça. Né? Então eu fui para um PA, posto avançado, o que é o posto avançado para quem não está nos ouvindo? É onde é um funcionário da gerenciadora de risco, que ele está dentro do cliente para fazer com que todas as regras de risco sejam cumpridas à risca. Então, a partir daquele momento que o caminhão sai, se tiver qualquer tipo de sinistro, a seguradora vai olhar assim, o cara seguiu o protocolo lá no começo, então tá ok. Então o PA faz justamente isso, ele brifa o motorista, ele brifa a escolta, valida as documentações e uma série de fatores. Então eu fui para ser coordenador de PA, eu e mais um cara. Nós não sabíamos nada, entramos na operação, tu já é o marco, entramos na operação com um caderno, anota a placa, o valor, a origem, notas fiscais, começamos a anotar. E dali para frente, as coisas foram acontecendo, fui entendendo o gerenciamento de risco, saí dessa operação e virei coordenador móvel. Para mim também foi muito bom, porque eu estava implantando, não da magnitude que as pessoas falam hoje, que é muito mais evoluído, né? Sim. Mas eu plantei naquela época a questão patrimonial Tapa Brasil. Não sei se você já ouviu falar, Tapa Brasil. Então eu comecei a auditar as transportadoras dos embarcadores com base no Tapa Brasil, que é um questionário de checklist, ali são algumas regras relacionadas à segurança patrimonial. Beleza. Feito isso, eu tive um desafio da minha vida, acho que ali mudou tudo. Porque quando eu estava nesse contrato como coordenador, meu primeiro contrato, eu tive a oportunidade de ser supervisor. Na época eu não era gerente, era supervisor. E também digo que foi muito bom, porque me ligaram e falaram, a partir da semana que vem você vai ser supervisor de risco. Então beleza, eu ia ter contratos sobre minha responsabilidade. E meia hora aí tu liga para todo mundo, comemora, né? Igual um bom carioca, tira pro alto, e aí vai. Só que meia hora depois o coronel me ligou e falou, Leandro, você não vai ser supervisor de risco. No momento você fica triste, você fica bravo, liguei para todo mundo, vai ter que ligar de novo. Não, deixa no gelo, fica quieto. Deixa o pau torar, beleza. E foi muito bom, porque se eu aceitasse aquele desafio,
com certeza eu poderia ter um impacto muito grande e não ia trilhar minha carreira como eu queria. Porque eu não conhecia nada, na verdade. Então eu fui para um grande embarcador, aí eu virei o coordenador móvel. Comecei a rodar as unidades do embarcador, das transportadoras, e fazendo lá as auditorias patrimoniais, apoiando as operações de logística também, que seriam dentro do cliente, né, liberando os carros, apoiando, né, as operações. Em 2005 eu tive uma oportunidade, fui convidado para ser coordenador risco de um grande embarcador da siderurgia. Eu falei, cara, eu não vou, porque eu vou casar, comprei apartamento, e tudo isso acaba implicando, eu vou para Volta Redonda e vou voltar. Até falei a empresa, como é que eu vou voltar? Vamos esquecer lá. Aí um colega chegou, cara, se o Coronel Vaz falou para você que ele confia em você. E era a maior operação da época da GV, onde eu trabalhei por 10 anos, da GV. Fui para lá, fiquei com 22 pessoas abaixo de mim, trabalhava pra caramba, trabalhava muito mesmo. E aí quando você fala que achava o Marco, né? Lá eles só queriam falar com os gerentes de contrato. Eles não olhavam os coordenadores de PA como uma pessoa que tivesse condições de tocar a operação e responder. Eu respondia por Volta Redonda, tinha um coordenador em Araucária, outro em Mogi, que veio depois. Né? Então, assim, era uma operação de 16, 20 mil embarques por mês. O principal local da operação era Volta Redonda. Aí que fez o Marco. Eu falei, não vou dar olho desse cara, não. Papai, teve uma reunião, eu sempre fui um cara chato. Eu, para liberar os caminhões, a central falava que não dava, tinha uma tecnologia no passado que era 3 horas para se comunicar, para chegar um comando. E eu falei, não, ligando para a central, tem que liberar, vou fazer conferência aqui, 0800 com todo mundo, conseguia liberar os caminhões. Aí teve uma reunião para falar, porque nós estávamos atrasando e demorando a liberar lá os veículos. E ele falou, ó, quem da GV vai vir falar por você, pela GV aqui? Eu. Não, mas você. Eu falei, eu que vou falar. Não, mas o cara que vai vir aqui é o central, é o coordenador, o supervisor de uma central de rastreamento. Mas eu vou falar. Dito e fim. Aí fez a reunião, ele começou a falar, eu rebatia. O cara que era gerente, supervisor, sei lá, de coordenador de uma central de rastreamento, não teve argumento para contrapor. Aí virou a chave. O cara começou a falar direto comigo. Não que ele não falasse com o gerente da conta naquela época. Assuntos ali daquela unidade ele tratava comigo. Coisa que ele não fazia no passado. Então eu falei, opa, agora a gente vai começar a falar de igual para igual. Eu não ia discutir logística com ele, porque não era meu métier, mas eu ia discutir gerenciamento de risco, um pouco de conhecimento que eu tinha e estava aprendendo. E comecei a ganhar a confiança do cliente, tanto que eu fiquei 1 ano e meio, quando eu saí de lá eu virei gerente. Comecei a ganhar a confiança do cliente. E os sinistros iam acontecendo, né? Depois de 6 meses nós conseguimos zerar o sinistro, 6 meses entrando na conta. E quando eu ia, às vezes entrava lá dentro da logística, tinha um camarada lá no fui e falava assim, puta que pariu, fazer assim. Porque eu ia lá encher o saco dele, mas com intuito de poder, o cara temos que fazer isso, temos que fazer aquilo, tá com problema ali, problema aqui. E ele falava assim, aí ele me via e falava assim, puta, e se escondia. Passou o tempo, virou meu brother. Não fazia uma ação de risco sem falar comigo. Conversa vai, conversa vem. Novembro de 2006, eu recebo o convite para ser gerente de contrato. Eu voltei para São Paulo, em janeiro de 2007 eu comecei. Então o Marcos Toro foi lá. Porra, tanto que eu levo esse contrato com muito carinho no coração hoje. O Marcos Toro começou lá. Então assim, essas coisas me marcaram. Teve uma vez que tinha um sinistro dentro da unidade, um aliciador dentro da unidade. Um motorista me encontrou, me chamou, tá vendo aquele cara ali? Tô. Ele é aliciador de cara. Eu falei, tá bom, deixa comigo. Aí fui, saí, não sei se você lembra daquela, antigamente tinha uma máquina que tirava foto, ela imprimia. Sim. Desculpa, no disquete. Ela tava no disquete. Aí eu fui lá, falei com o colega, me dá essa máquina. Pra quê? Eu falei, me dá a máquina, pô, vai me atrasar. Aí fui lá, peguei a máquina, aí fui, vamos botar uma faixa aqui, seja bem-vindo motorista. Vamos botar uma faixa aqui, seja bem-vindo motorista. E o trabalho de investigação pela empresa que eu trabalhava estava fluindo, estava acontecendo, mas não estava conseguindo naquele momento ainda chegar nas pessoas, porque o trabalho de investigação é um trabalho longo. Às vezes o cara fala contrato de trabalho hoje não vai ter resultado amanhã, mas demora 6 meses para ter resultado. Quer exemplo? A polícia quando investiga, quanto tempo ela demora para conseguir? Beleza. Para concluir,
Aí eu falei assim, vamos botar aqui. Pau! Tirei a foto da cara dele. Fui lá na portaria, eu quero o nome desse cara aqui. O cara me deu o nome, RG, mandei para a Inteligência de São Paulo. Como as coisas começaram a fluir, 70 pessoas presas. Nossa! Entendeu? Então assim, eu só dei um pontapé. Os caras lá que fizeram o trabalho, né? Aí eu vim em 2007, comecei com um gerente de contrato, mas de grandes embarcadores. Falei, caraca, e agora? Agora deu merda. Falei assim, bom, eu vou ser mandado embora daqui a 2 meses. Pelo contrário, fui caminhando, até o coronel, que era dono da empresa, ficava implicando comigo, né? Ficava implicando, porque eu era meio gordinho, né? Então, assim, eu ficava implicando. Teve um dia numa reunião, ele fez um evento para todos os funcionários e falou, eu fico implicando com o Leandro, mas ele gerencia hoje 63% do faturamento da empresa, que era 8 milhões de reais. Então, eu sempre gerenciei grandes embarcadores, né? Então, aí eu digo que são marcos na minha vida que vão deixando claro que eu sempre consegui tocar as minhas operações. Saí da GV, fui para a Brasil Risk, fiquei 2 anos na Brasil Risk, excluído de um grande embarcador também, qual empresa que eu tenho muito carinho também, que hoje é BRK. E eu falei, pô, tudo um desafio, né, cara? Apesar que eu estou acostumado com o embarcador, mas aquilo ali é modelo diferente, até você entender, será que o cliente vai gostar de mim, gostar da minha forma de trabalho? Beleza, vamos pra cima. Pau, começamos, aí eu tinha um colega que estava passando a conta para mim, tinha o cara como apoio, só que um dia ele saiu, eu falei, agora o jogo é meu, eu tenho que correr atrás. Corri atrás, aí eu saí, aí o cliente perguntou, cara, quem vai ficar no teu lugar agora? Então assim, eu falo que era o Marco, eu conheci a operação na palma da minha mão. Saiu um caminhão de Itatiaia para parar no CD, aí o pessoal tem que botar a escolta. Eu falei, não, vem de casa, falando assim, me passa isso aí, me passa a placa, tudo direitinho, entra na SCM, vê se esse carro não tá com isca. Ah, tá com isca. Então beleza, não precisa da escolta. Então eu conhecia na palma da minha mão. E o legal é que você vai ganhando confiança do cliente. Sim. Foi quando eu saí para a JC, eu recebi um desafio para ser gerente de operações, né? E aí o bicho também pegou, porque na JC era pauleira atrás de pauleira. A gente tem uma pegada muito diferente de mercado, a gente tem tecnologia, mas tem a pegada operacional que a gente entende hoje, que está faltando muito no mercado, que é a pegada operacional, porque tecnologia é bom, mas ela resolve uma grande parte das coisas. Então, durante a minha trajetória, foram alguns marcos que eu falo assim, não foram tantos, né? Mas foram alguns, como o caso lá de Volta Redonda, que o cliente pegou confiança, o caso lá do próprio coronel falar, 103% de faturamento, porque eu estava com as grandes contas da empresa dele, sem perder um contrato. Mas você perde um contrato de 400 mil reais. Né? E foi assim, foi acontecendo e estamos aí até hoje, né, já há um bom tempo nessa jornada de gerenciamento de risco. Mas isso é ótimo, a gente vê que o que precisou mesmo, que eu acho que talvez alguns não fizeram, foi o posicionamento, né? Você falou, não, eu vou me posicionar. Sim. As pessoas precisam saber. E não deu ouvidos ao que muita gente falava. Eles não vão falar com você. Por que não? Tô aqui, vai falar comigo. Então esse posicionamento foi que mudou toda a rota de como eles faziam internamente. E um ponto importante que eu não mencionei, lembra que eu falei lá atrás, se eu tivesse assumido a função de supervisor, talvez eu tivesse decepcionado com o gerenciamento de risco? Lá nesse cliente de Volta Redonda, que eu comecei a entender as coisas, que eu comecei a participar de reuniões que eu não participava. Tem uma reunião lá que a gente chamava de missa, que era toda terça-feira. Então eu tinha todas as transportadoras, o cliente, para falar da transportadora, da gerenciadora. Eu não precisava do gerente descer, eu ia lá e falava. Apanhava, batia, aí tinha reunião mensal, que tinha que mostrar os indicadores. Naquela época era PowerPoint, tudo Power BI. Eu que ia lá falar, apresentar os contratos. Então isso foi me dando o quê? Casca para que eu pudesse apresentar os contratos, que eu pudesse tratar o gerenciamento de risco mais estratégico perante os clientes. Se eu nunca tivesse falado com o cliente, mas eu entro no embarcador, vou falar com o cliente, eu não sabia, eu ia começar ali como gerente de contrato. Eu já tive essa maturação dentro da fase de coordenador, claro, suporte do gerente de contas, aí vai, né? Naquela época eu era coordenador, então tinha um gerente de contas. Nossa, que história, hein? É boa essa trajetória que você passou, né? Trouxe bastante aprendizado para você, principalmente para as pessoas que estavam abaixo de você. E ver tudo que você passou, é incrível. Ver toda a trajetória
Tem que dar exemplo, né? Tem que dar exemplo. Não, e isso é ótimo, né? Falando um pouquinho, né? Dei uma revirada no seu LinkedIn, né? Como eu comentei nos bastidores, né? E aí você trouxe alguns pontos que eu acho legal a gente trazer aqui, né? Nas suas publicações, é comum você reforçar que logística eficiente e gestão de risco não são custo, mas investimentos na continuidade do negócio, porque ainda é tão difícil para muitas empresas enxergarem isso. Tá. Hoje, dentro das grandes empresas, quando há redução de custo, qual a primeira coisa que eles querem cortar? Segurança. Quando eu falo que ela não é custo, uma segurança bem implantada, você consegue trazer save para a operação. Um exemplo básico, redução na pólice de seguro. Sim. A partir do princípio que você tem os seus processos implantados corretamente, você consegue discutir com a seguradora a redução de custo. Que automaticamente você paga o que você investiu e sobra dinheiro. Quando você tem uma cadeia de gerenciamento de risco funcionando perfeitamente, você elimina alguns riscos de não cumprimento de apólice. Você consegue colocar dentro da operação que o gerenciamento de risco ele sai de forma correta. Acho que o pior problema para o operador logístico, claro, não vou dizer o pior, mas um dos problemas que pode impactar é o gerenciamento de risco mal implementado. Aí você paga barato por aquilo, você vai ter a resposta que você merece. Vou te dar um exemplo simples. Eu vou colocar uma base que não seja deve ser dedicada a rateada. Bom, mas você está junto com outros operadores com várias regras. Estou dando um exemplo, quando você coloca uma base dedicada, é um cara lendo a tua regra, o cara conhece até a tua operação melhor que você. Então já consegue resolver alguns problemas que iam acontecer na tua operação. Então, dentro da cadeia logística, quando o gerenciamento de risco é bem implantado, você consegue levar resultados positivos para a gestão logística da empresa. É o cumprimento correto de horário. Imagine se você não tem gerenciamento de risco e você libera o carro, de qualquer forma. Quando chega na rodovia, esse cara gera alerta de desengaste, qualquer coisa do tipo. É um risco que você colocou para dentro de casa, que você pode assumir esse risco ou não, mas se tiver um problema, a segunda fala assim, eu não pago por isso, por isso, por isso. Qual foi a tua contingência? Às vezes você não vai contingenciar com custo, mas você vai contingenciar com uma regra, um protocolo, um processo bem amarrado com o cara. Pô, o cara não tem escolta no momento, não tem o risco, o carro vai ficar aqui, não sei o que. Então vamos mudar a regra, vamos botar esse carro para transitar, mas no horário menor, vamos falar mais vezes com o motorista durante o deslocamento, já vamos deixar aqui onde ele vai ter que parar para pernoitar, quais são os postos, entendeu? Então, se você consegue trazer tudo isso, você leva segurança e mais tranquilidade para a operação. Outro ponto do gerenciamento de risco, porque as pessoas olham o gerenciamento de risco só como roubo de carga, mas ele também é um acidente. Quando você faz o processo ali de entendimento do cliente, eu vou te falar porque eu peguei uma operação que o acidente era um problema. Deixa eu dar um passo atrás quando a gente fala ainda do investimento. Não adianta você investir em isca se você não alinha seus processos também dentro do CD. Porque você vai investir, vai colocar de qualquer jeito, se o cara vai roubar, o cara tira a isca, joga fora e leva a tua carga. Quando você investe lá na ponta de um local segregado, você dá condições para o gerenciamento de risco trabalhar, se tiver um sinistro, você acaba reduzindo o custo. Sim. Desculpa, você acaba recuperando. Então, os processos têm que ser bem implantados. Falando do acidente, então eu gerenciei uma conta que ela tinha uma conta grande, ela tinha operações de baú alumínio e baú cider. E tinha acidente. Eu falei, caraca, por que tem acidente? Tudo que desce de Belém não tem acidente. Tem tudo de baú alumínio. E tudo que sai da planta tem acidente. Tudo não. Alguns eventos ocorreram na planta que são baú cider. Mas a gente não pode colocar alumínio em tudo, porque já levou a proposta, então a gente falou que vai impactar o negócio dele. Então nós temos que entender. Aonde estava o problema? Sim, existia problema de excesso de velocidade, mas também existia outro problema, o carregamento da mercadoria. Era mercadoria solta. Por ser mercadoria solta, o cara dentro do cider, o cara ia lá colocando, ela ficava balançando dentro do cider. Aí você estuda o que tu vai fazer, Claro, você montou um comitê de pessoas para poder discutir o assunto. Vamos trabalhar a amarração da carga. Então você vai amarrar a carga da forma que tem que ser, não vai ser mais corda, vai ser cinta. Aí você vai fechando com os madeiristas, fazendo 3 camadas, madeirite, coloca os madeiristas na lateral do cider também e melhora o carregamento, porque ele estava pegando toda a mercadoria. Imagina que aqui é a cabine, é o cavalo.
e aqui vamos falar o fim da carreira, né, a porta da carreira. O cara pegava 300 quilos, 1000 quilos, colocava aqui na perna da porta e 50 quilos aqui no fim da carreta. A carreta saía levantada, então a roda de tração do cavalo não existia mais. Então foi ajustando isso daí, ajustando, conseguimos mitigar o acidente, né? Por quê? Um bom trabalho de gerenciamento de risco. Às vezes eu falo, investiu em lona, investiu em madeirite, investiu em cinta, não mais de corda, só que ele reduziu a sinistralidade dele. Então o gerenciamento de risco, ele bem implementado, olhando para todas as áreas da cadeia logística, ele é resultado na veia. Recentemente a gente teve um participante, que ele é perito, né? E ele fala sobre amarração. A redução do risco de muitas empresas de não olharem isso corretamente, de não verem, né, espaços que aquilo ali vai prejudicar para ter um risco de acidente. E aí ele fala que ele comentou que ele dá estudo, ensino sobre isso exatamente por causa da amarração. Se você não sabe fazer uma amarração correta, o risco de ter um acidente é muito grande. Sim. Então você trazendo esse ponto para algumas empresas, falando assim, não precisa. Se você quer reduzir os riscos da sua empresa, você precisa olhar num todo. Não somente o motorista como ele está dirigindo, olhar a carga, olhar o que também está sendo carregado, para que a gente vai reduzindo todos esses custos. Sim. É importante isso aí. E um ponto, às vezes você pega o motorista, eu acho que o motorista tem que ter sim um cuidado especial com ele, porque ele que está conduzindo aquele... Cara, se ele quiser acabar com tudo, ele acaba. Sim. Então assim, é tratar bem o cara, o motorista, é dar capacitação, treinamento. Periodicamente, eu acho legal montar um stand ali, que a gente chama de espaço, semana de prevenção de acidente. Você vai ouvir o motorista, o psicólogo falando com ele. Às vezes o cara está com problema em casa, está trabalhando no dia a dia dele. Sim. Às vezes o cara tem problema de vista e não sabe. Tem problema de pressão e não sabe. Quantos casos a gente ouve de motorista que infartou na cabine do caminhão? Então assim, eu acho que os tomadores de serviço deveriam sim se preocupar mais com o motorista, cuidar melhor dele, porque o motorista bem cuidado, rodando dentro de um horário, ele também consegue reduzir ele ajuda sim na redução da sinistralidade. E eu sei o quanto é importante. Eu não faz tanto sentido, mas um pouco. Eu trabalhei em 2 empresas de segurança do trabalho, patrimonial, segurança patrimonial. E o pessoal que trabalhava lá fazendo o gerenciamento, né, os seguranças, eles não eram vistos conforme você fala aí. Precisa ter um cuidado. Principalmente das cargas que entrava. Aconteceu de reduzir a quantidade de funcionários e ter roubo dentro da empresa. Mas acontece. A gente vê como que é importante a gente olhar para esses lados todos. Você fala de roubo dentro da empresa, né? Aí a investigação, vazamento de informação, né? O cara pega a nota fiscal, joga aqui na mesa e deixa lá. Por que o cara que não tem nada a ver com a escolta tem que estar no e-mail que vai receber a escolta? Ele não sabe mexer com a escolta. Por que todo mundo tem que ter acesso ao sistema de rastreamento e isca? Por que tem que estar no celular do cara? Então, assim, você tem que trabalhar internamente para você mitigar riscos operacionais. Então, assim, eu falo gerenciamento de risco é o casamento, é a investigação, é o cadastro, é o PA, é central de monitoramento, e mais. Sim. Falando um pouquinho mais, você tem experiência também intensa em relacionamento com seguradoras, né? A gente comentou aqui, corretoras e empresas de tecnologia. Como esse ecossistema funciona nos bastidores? Tá, vamos lá. Então... E o que as transportadoras que conseguem melhorar essas condições, né, de seguro e menor sinistralidade? Hoje, assim, eu estou sempre visitando as seguradoras, as corretoras, a gente acaba ouvindo a dor deles, né, a necessidade. Hoje, um dos grandes problemas do mercado é acidente. Então, a gente considera 1,2 para roubo, conta 12 bilhões, já chegou de ouvir falar em 20 bilhões de eventos de acidente, né? Então, assim, tudo acontece, né? Eu não consigo contratar uma pólice, independente do que eu vou... Se eu quiser fazer um seguro desse copo, tem que ter uma corretora envolvida. E ela que vai levar isso para dentro da seguradora. Elas vão discutir ali as taxas, as regras operacionais, né? Então, a seguradora, ela vai dizer... A área de subscrição, junto com a área de gerenciamento de risco da seguradora, vai dizer quais são as condições, vai passar para a corretora, e dentro disso daí ela vai discutir com o cliente dela. Aonde a gente entra como gerenciador de risco é para fazer com que aquela regra seja cumprida. E quando a gente está dentro das seguradoras, no meu caso, desse relacionamento, a gente tenta contribuir com o quê? Com as ferramentas que a JC tem. Né? Tem essas ferramentas que podem te ajudar.
quando eles falam muito de prevenção de acidente, nós temos cases de prevenção de acidente, que eu costumo falar para eles, que não tinha operação de rastreamento. O cliente só deu para a gente a carga que não tinha rastreamento, que era no agro. A gente conseguiu reduzir 70% e 36%, quando eu falo de quantidade e falo agora de valor. Aí eu te levo para uma solução. Cara, a torre de controle é muito bom, mas tem que ter alguém olhando a torre de controle. A gente dá, às vezes, algum parecer consultivo para isso. Sim. Né? Tem muita gente competente, com conhecimento dentro de seguradora, dentro de corretora. A gente fala também para eles, aonde as tecnologias podem ajudar, da mesma forma que a gente fala com as tecnologias, eles podem melhorar. Né? Então você acaba dando um parecer consultivo. A torre de controle é muito boa, só que tem que ter alguém olhando 24 horas. Mas nós estamos falando de torre de controle há muito tempo. Ela é importante, mas não resolveu o teu problema. Sim. A gente resolveu esse problema do acidente que eu te falei com um homem de campo. Só que assim, não é botar homem de campo, tem que saber fazer. Porque botar homem de campo todo mundo coloca. Então nós tínhamos espalhado dentro do território nacional alguns agentes que eles abordavam o motorista. Quando tinha um acidente, ele ia acompanhar. Né? Então assim, é mais para trocar experiência, levar solução, também pedir, cara, tem algum cliente que a gente possa fazer junto algum trabalho, está com dor em algum cliente, vamos entrar, a gente consegue resolver os problemas. Então assim, tá sempre navegando e deixando a empresa com visibilidade no mercado. E falando da torre de controle, tem muita gente que só... Né, uma das minhas perguntas, né, que você explicou muito bem sobre o conceito, né, e uma das suas postagens, né. E aí eu queria que você falasse um pouquinho como que esse modelo muda o jogo na gestão de risco. Porque a torre de controle, já ouvi algumas pessoas falar sobre aqui, o pessoal olha, mas não é só isso, que é o que você comentou, precisa de muito mais. Às vezes a pessoa está ali sentada olhando, ela pode perder 1 milésimo de segundos alguém roubando uma carga. Isso aí. Como eu disse, né, a torre de controle é vir um conselho de aviação. Né? Então tudo começou lá. Quando a gente falava de torre de controle, a gente pensava em quem? Aviação, né? Então isso também veio para a logística, como para outras áreas aí. E a torre de controle, ela te dá números ou te dá informações que você consegue se antecipar ao risco. Sim. Ou se consegue se antecipar um atraso. Um exemplo, você dentro de uma torre de controle, você consegue acompanhar os carros que estão dentro de área de risco. Opa, estou com esse cara na área de risco. Você já vai ter um cuidado a mais, você vai ligar para o motorista. Dentro da torre de controle, você consegue ver o transit time de um caminhão, ou esse cara vai atrasar, ele não vai, ou ele não vai. Né? Então, assim, você consegue identificar, a quantidade de não conformidade. Não conformidade, deixa eu ver quem está com uma não conformidade. Porque ela está tudo consolidado para você. Então, ela é quê? É gestão. Tem pessoas, mas não adianta também pôr a torre de controle e deixar lá. Sim. E tem muita gente que bota a torre de controle para efeito de apresentação. Exatamente. Né? Agora, quando você tem uma torre de controle que ela é funcional, você trabalha em cima dela, você acompanha a tua operação em cima dela, cara, é positivo. Imagina você com 10 tecnologias dentro de uma central. Está assim. Se você tiver que ficar olhando uma por uma, você não vai conseguir fazer nada. Quando você consolida tudo isso e você começa a olhar dentro de uma... lá do video wall, né? Não lembro agora, video wall, você começa a olhar, você sabe qual é a tua operação que está embarcando mais. Vamos supor, Rio de Janeiro e São Paulo. Rio de Janeiro tem que embarcar mais que São Paulo. Por que São Paulo está embarcando mais que Rio de Janeiro? Estou com 10 carros no Rio de Janeiro parado, tem alguma coisa errada. Aí você está no quê? Na produtividade logística. Então, assim, ela serve para vários cenários. Mitigar risco e logístico também. Não sei se eu fui claro, acho que... Sim, foi sim. É porque é importante a gente saber, a gente vê pessoas comentando sobre isso, mas eu acho legal o pessoal entender sobre a torre de controle com um sentido a mais, né? Não somente você trazer ela para a empresa para um visual numa apresentação, aí o pessoal olha e fala, não, eles têm torre de controle, vamos fechar o contrato. E internamente a empresa não faz o trabalho, usa, né? Não usa. Outro exemplo, assim, uma das coisas que está acontecendo no mundo é no mercado fármaco, né? Quando excede a temperatura, tem que funcionar a carga. A torre de controle te ajuda a olhar. Quantos carros tem agora acima da temperatura? 4, quais são? Porque o motorista está fora da temperatura. Você desligou o Thermo King, está com óleo diesel, Thermo King, etc. Você começa a questionar ali. A torre de controle, acho que ela é o... A gente fala gestão à vista no passado, tudo impressa ali, né? Então acho que ela é o carro dos principais fontes de informação dentro
da cadeia, seja de gerenciamento de risco ou da logística. E hoje dá para trazer mais desenvolvimento, né? Porque a inteligência artificial, ela tá aí para... Faz tudo. Ele lê para você, a inteligência artificial dentro da torre de controle é fundamental. Ela é fundamental, ela pode gerar alertas para você, você não precisa nem olhar, ela já gera um alerta para você, ó, tem 10 carros você parametriza lá, não posso ter mais de 5 carros parados no Rio de Janeiro, você parametrizou, já sobe. Estou dando exemplos, dá para fazer várias coisas da torre de controle. Né? Sim. Você também implementou diversos PGRs, né? Planos de contingência, projetos de mitigação de sinistros. Na prática, qual é a maior dificuldade para transformar esse plano bem escrito em um processo realmente vivido pelo time operacional? Eu digo que o time operacional, dentro da gerenciadora, eu acho que é até mais fácil. Porque o cara já vive isso. O difícil é você implantar dentro do cliente. Porque são várias barreiras. Ele vai entender que você vai engessar o processo dele. Pelo contrário, você não vai engessar o processo. Você vai colocar condições de segurança para que ele tenha um processo que flua normalmente. Não existe travamento de processo, gerenciamento de risco. Se tudo estiver funcionando corretamente, não vai travar. Então, assim, o plano de contingências que eu não vejo tanto problema, né? Bem alinhado com o cliente, não vejo tanto problema. Mas você implantar regras que estão dentro do plano de gerenciamento de risco, e o cara, não posso parar meu carro 10 horas da noite, mas está carregando R$1 milhão, 2 milhões de medicamento. Tudo beleza, não ocupar, não que vai rodar. Não, mas eu tenho que entregar amanhã, cara, não pode. Então, beleza, cara, vamos botar 4 escoltas aí, vamos botar isca, aí você atrapalha a minha operação, né? Então, você colocar na cabeça do cara que ele tem que mudar, por algumas razões, a forma dele operar, é difícil, porque ele entende aquilo, como eu te falei, como travamento. Eu vou te contar uma história também real. A gente tem um cliente, que ele também é de fios e cabos, muito grande. E a operação do cara mudava e liberava caminhão 1h da manhã. 1h da manhã, 2 horas. Aí falou, cara, você vai ter um roubo. Você está fragilizando a tua operação. E teve roubo. E a gente olhava o roubo, madrugada. Roubo, madrugada. Eu falei, tá aqui, cara. Apesar de nós termos recuperado a carga, porque eu falo que a central tem que ser muito rápida, se a central demora 10 e o ladrão demora 5, o ladrão está na vantagem. Né? Apesar de nós termos conseguido recuperar a carga, você não pode ficar fazendo exposição do teu caminhão nesse horário. Foi muito custo. Trocou o gestor. Expliquei para ele, sentei com ele, expliquei para ele, falou, pode ficar tranquilo. 0 roubo, 6 anos. 0 roubo. O caminhão só sai até 18 horas. Os caminhões que precisam sair pós 18 horas, eles têm 3 locais para parar, isso é Rio de Janeiro. 3 locais para parar, local segregado, com câmera, cancela. Então, assim, eu não travei a operação dele. 0 roubo em 6 anos. Ele não reduziu o custo dele? Porque a apólice dele está uma maravilha. Sim. Ele não tem acidente, a apólice está uma maravilha. E outro ponto principal, eu não atrapalhei a logística dele. Os caminhões dele continuam fazendo viagens longas e chegando dentro do horário. Por que eu não atrapalhei a logística dele? Porque ele também se ajustou em casa. Quando todo mundo, a gente fala que gerenciamento de risco não se faz sozinho, tá? Corretora, seguradora, cliente, gerenciadora. Em alguns casos você traz os parceiros, tecnologia, mas esses 4 aqui tem que caminhar junto. Quando se tem um comitê de risco, então os 4, corretora, seguradora, gerenciadora e o cliente, para falar da operação. Então, assim, lendo engano. Se o cara quer realmente fazer com que os protocolos de gerenciamento de risco sejam implementados, como eu disse, que é o mais complicado por alguns casos você implementar, se ele realmente entender que ele pode mudar alguma coisa da logística, cara, sucesso. Vou te dar outro exemplo para te mudar. Dentro de algumas plantas você coloca, o caminhão tem que fazer um checklist. Você para ali, faz check, encosta aí. Só que, por vezes, você encosta, você trava o tráfego de caminhão. Sim. Aí você pede para o cliente, separa para mim uma vaga, para todo caminhão que chegar eu colocar aqui estacionado, porque é a vaga do checklist. Ah, não, mas aí você vai tirar a vaga de mim. Aí não dá, não tem espaço para isso. Beleza, vou fazer no dock então. Vou fazer onde dá. Aí você pega um cliente, como eu já fiz isso, o cliente separou um espaço para que nós pudéssemos fazer o checklist, não atrapalhou o tráfego de caminhão. O checklist foi até mais rápido, porque você escolhe os melhores locais, tem mais sinal de comunicação e etc. Então, implementar algumas regras dentro do cliente é o mais impactante. Acho que fica mais difícil a aceitação, né? Porque quando você quer mudar algumas regras internas para melhoria mesmo e mostrar, até o primeiro instante o cliente vai falar, não quero.
né? Eu sempre fui assim e não tive tanto problema não, é um ou outro. Que eu ouvi essa frase acho que essa semana, eu falei assim, é só um roubo, né? A seguradora vai pagar. Só que volta para ele. Só que não é assim, eles têm que olhar num todo, é o primeiro, mas vai ter outros. Sim. Se você não ver, fechar as brechas que tem. Sim. Então eu acho que mais difícil é fazer o cliente aceitar e mostrar para ele, ó, vamos fazer. Que aí você vai ver que vai ter uma melhoria, que isso vai mudar e isso vai reduzir. E aí você tem a prova aí de 6 anos, né? Zero sinistro. Então, eu sei que é complicado para algumas empresas. E em gestão de risco, às vezes, se aprende muito como aquilo que quase deu errado, né? Tem algum quase sinistro ou situação crítica que não virou notícia, mas que gerou grandes mudanças de forma de gerir risco na operação? Que a gente estava comentando agora. Uma outra pergunta. Olhando para os próximos anos, o que você enxerga como principais tendências em gestão de risco na cadeia da logística? Então, o que eu tenho falado muito para os próximos anos, né? Eu acho que primeiro nós temos que melhorar a formação dos executivos de contas de contratos hoje. Porque a grande maioria hoje fica atrás de um computador, lendo Power BI, números e acha que está com gestão de risco. Sim. Então, às vezes eu digo que o que nós fazíamos no passado, que era ir para a planta, acompanhar a operação, fazer a liberação do caminhão, entender a dor do cliente, acompanhar a logística, isso não se faz mais. Se chegar de madrugada no cliente, deixa eu ver a tua operação. Como é que está funcionando? Isso não se faz mais. Por quê? Por causa da tendência de tudo virar IA, tecnologia. Então, o gerenciamento de risco já está virando, né? E o futuro ele virá mais tecnológico ainda, muito mais tecnológico e pouco operacional. A gente dá parte do princípio que a parte operacional ela é importante para o negócio, ela não tem como abrir mão dela, mas eu vejo muito mais tecnologia envolvida, o operador fazendo muito menos coisa, o executivo de conta fazendo muito menos coisa, os processos sendo realizados com mais tecnologia. Não que seja ruim, eu não sou contra, não vai fugir disso. Só que nós temos que saber juntar a tecnologia com a mão de obra operacional, porque se largar tudo na mão da máquina, vai ter as falhas. Vai ter falha. Eu vou te dar um exemplo, a gente estava auditando um sinistro que o cara começou no Centro-Oeste, lá no estado de Goiás, iniciar a viagem, o sinistro não é nosso, só pediram para a gente auditar. Aí a gente estava auditando, ele saiu do Centro-Oeste para São Paulo, Diadema e Vargem Grande. Ele veio de Goiás até chegar em São Paulo, parando, falando no local de posto fiscal e não tinha. Quando eu fui analisar o sinistro, o operador não conversou um momento com o motorista. Se ele tivesse conversado lá atrás, ele teria evitado o sinistro, porque ele ia suspeitar de algumas coisas. A máquina que veio conversando. E o cara veio brincando com a máquina. O integrador, que todo mundo fala. A JC tem integrador, mas por trás da tecnologia, que a gente usa a tecnologia principal. Então o meu operador ele vai falar direto com o motorista, humanizar. Então, onde eu quero chegar? As coisas vão mudar cada vez mais para a tecnologia, mas se você não tiver os devidos cuidados, atenção, tiver a parte humanizada do processo, a gente vai estar pegando gerenciamento de risco e jogando fora. A gente vê, a tecnologia ela é boa, mas eu falo que a gente não pode perder a essência do início de tudo que a gente faz, porque precisa ainda do ser humano para fazer as coisas. Se a gente confiar 100%, a gente vai ter falha. Aí entra naquilo que eu te falei. Se o cara investe em gerenciamento de risco, ele não torna custo. Ele torna investimento. Aí o cara fala, pô, investi em você não sei quantos mil reais, olha o roubo acontecendo. Pô, mas tá no integrador, ele não faz nada. Tem só o integrador que tratou e o operador, que deveria ter tratado. Pô, enfim. Então eu vejo como muita tecnologia e pouca mão de obra. As pessoas querem buscar sempre um culpado, mas nunca querem assumir a responsabilidade. A gente fala que é a accountability. E falando agora um pouquinho, hoje a gente vê que tem muitos jovens que estão entrando agora na logística, né? Eu sempre comento aqui, mas é uma grande verdade. Antigamente era telemarketing, primeiro emprego. Todo mundo que ia procurar, vamos para o telemarketing. Hoje a gente vê que a logística ela tem crescido muito, né? E os jovens têm buscado o primeiro emprego nisso. E eu queria que você deixasse uma palavra para eles, para quem está iniciando. E falasse também, né, claramente, se alguém entrasse no gerenciamento de risco, quais são os principais inícios que eles precisam ter para eles não perderem o foco
e serem grandes responsáveis nessa área. O que eu posso deixar para os jovens que estão entrando na logística? Entendam que logística não é fácil, é dedicação. Você vai perder você vai doar muitas horas do seu tempo para que você consiga entregar algum resultado, porque a logística é 24 horas, não para. Né? Então, recomendo estudar bastante, conhecer logística, porque não existe só a parte do transporte, tem a parte de armazenagem, né, entre outras, dentro da cadeia logística. Então, tentem, aproveitem que são novos, então com saúde, ainda com disposição para correr atrás, mas busque entender como é que funciona a cadeia logística. Case a prática com a teoria e questione se alguma coisa não estiver batendo entre prática e teoria, faça esse questionamento. Procure entender. Busquem soluções, né, sejam elas com tecnologia ou não, mas sempre busquem entender e dar soluções logísticas. Sobre o gerenciamento de risco, entenda também que, dependendo da onde você vai trabalhar, a paulada tora. Não tem como parar. Como eu te falei, a logística, o gerenciamento de risco acompanha a logística. Então, se a logística é 24 horas, o gerenciamento de risco tem que ser 24 horas. Né? Então, entenda um pouco de seguros, que é muito importante. Entendam sim de logística, eu falo não só de armazenagem, mas sim também da parte de transporte. Entendam de tecnologia, não só de rastreamento, mas novas tecnologias que estão no mercado. E um ponto principal, entendam, busquem conhecer processos, questão de qualidade, planejamento estratégico, criação de projeto, porque tudo isso cabe dentro do gerenciamento de risco, como cabe dentro de qualquer área. Então, se você vai sentar com o teu cliente para montar um projeto, você tem que conhecer de projeto para entregar para ele. Se você vai receber um plano de gerenciamento de risco, ou então fazer um mapeamento de processo dentro do teu cliente, porque quando você mapeia o processo do cliente, você entende a dor dele e consegue levar a solução. Então, entendo bastante de administração também, que é de suma importância. Isso é ótimo, né, para eles. Eu tenho um filho que trabalha em logística e eu falo para ele, você tem oportunidades, não olhe para o que você está agora achando que você vai ficar sempre nisso. Entenda que você vai ter oportunidades para você crescer, mas isso vai depender de você, buscar conhecimento, de estudar, de saber exatamente o que você quer em sua carreira, porque quando a gente é novinho, a gente fala várias profissões que a gente quer ser, mas quando a gente se torna adulto, a gente entende exatamente aquilo que vai ser nossa paixão para a vida inteira. Trabalhar é você amar aquilo que você faz e não olhar como um desafio, mas com carinho mesmo, Sim. como se fosse sensação de dono. A gente escuta muito as pessoas falar, você é mais um. Eu nunca trouxe isso pra minha vida. Eu sempre falo, eu vou fazer o que eu tenho que fazer de melhor. Se for o momento de eu sair, eu vou sair, mas eu fiz meu melhor e eu fiz aquilo que eu gosto. Então eu sempre faço essa pergunta, porque eu vejo muitos jovens ainda confusos, geração, né, Z, que todo mundo fala. Eu quero uma coisa, se eu não gostei eu vou e saio, mas eles precisam entender que eles precisam ter responsabilidade. Por isso que eu acabo trazendo essa pergunta sempre. E o que eu costumo falar, né, como você mesma fala para o seu filho, eu acho que os pais não podem transferir responsabilidade da criação do filho para a empresa ou para o colégio. Quem botou o filho no mundo foi ele, foram os pais. Então, eles precisam sim orientar, direcionar os filhos, mostrar as oportunidades. Dentro desse caminho aqui você vai ter isso, vai ter isso, vai ter isso. Então, você consegue mostrar para o filho, para que ele possa assim também tomar a decisão. E eu costumo dizer, faça aquilo que gosta. Faça o que gosta. Não adianta você estar numa profissão que você não gosta, por uma questão salarial, Sim. só que você não é feliz, você não entrega os resultados, né? Você vai ser sempre aquele mediano. Então, se você quer ser fora da caixa, faça aquilo que gosta, vai fazer com vontade. Eu tive a oportunidade da minha filha trabalhar na mesma empresa que eu trabalhei. Ela entrou como jovem aprendiz e ela entrou para ter experiência. Por ser longe, a gente sabia que ela não ia ficar muito tempo, mas por causa da localização mesmo. Mas eu falei, tenha experiência, entenda como é você sentar numa mesa, você compreender uma coisa que você nunca achou que ia conseguir, mas você conseguiu. Então isso vai te ajudar a ter experiência. Para quando você decidir qual é a área que você quer, você vai entrar com tudo, porque você sabe que você vai dar o seu melhor. Sim. E atualmente agora ela também está em outra que foi uma empresa que eu trabalhei. Então, para os pais, né, eu falo que é uma honra para mim, principalmente eu e meu esposo, que a gente sempre traz essa motivação. Eu tenho uma filha de 16 anos, né, que eu fico enchendo o saco dela para fazer jovem aprendiz, porque eu acho que
ela já vai entender o mercado. Sim. E vai ter mais responsabilidade. Ela até fez uma entrevista aí, mas eu falei, vamos começar esse projeto a partir do segundo semestre, porque você tem um compromisso agora, em julho, e eu acho que vai atrapalhar. Então, mas eu quero que ela faça. A minha esposa acha que não, que ela tem que estudar. Eu falei, não, dá para conciliar. Dá para conciliar sim. Porque ela estuda e vai fazer o jogo de manhã e acaba estudando, estuda tarde. A da minha filha foi assim, é que a gente imaginou que ela não ia conseguir dar 100%, porque ela fazia integral. Então ela saía de casa às 5 e chegava às 11h30, mais ou menos. Então, aí até ela falou assim, mãe, não tá dando por causa das provas mesmo da escola. Eu falei, filha, não se preocupe quanto a isso. A gente sabia que você precisava ganhar experiência. Vai chegar o seu tempo. E hoje a minha filha tem 18 e agora ela vai começar a trabalhar numa outra empresa e tá super feliz. Então a gente vê que é não transferir aquelas responsabilidades que nós tivemos, né? Porque eu falo que o nosso primeiro emprego foi exatamente, eu preciso trabalhar aqui e eu vou ver o que vai ser. Para depois, realmente, com o tempo, a gente falar, não, agora eu sei qual é a área que eu quero e eu vou dar de tudo para trabalhar nisso. Eu já tive a oportunidade de ensinar isso para os meus filhos, né? E quando a gente fala muito de logística, eu falo para eles, vocês têm muitas oportunidades. O primeiro emprego do meu filho foi na Amazon. Ele entrou e falou assim, mãe, e agora? Eu falei assim, dê o seu melhor. Vai ser cansativo, você vai chegar cansado, mas veja se é isso que você vai seguir. Porque a logística não é só isso. A logística ela tem muitas oportunidades. Lá você pode ver, eu quero trabalhar com empilhadeira. Eu quero trabalhar na parte de... faturamento, expedição, tudo. Da armazenagem. Enfim. E hoje, que meu filho já tá com 20, ele pensa em mudar, porque ele falou, mãe, agora eu sei o que eu quero. Mas não impor, né? A gente tá falando mudando um pouquinho do assunto, mas é trazer essa mentalidade para eles, né? E pra gente, antes da gente fechar, eu queria que você falasse se tem algum mentor, né, da sua trajetória, alguém que você leva pra vida e foi referência para você. Eu digo que tem 3 mentores na minha vida, né? Eu digo que eu tenho hoje, são 3, tá? Cada um, a gente vai puxando um pouquinho de cada um, né? Nem todo mundo é completo. Então eu tenho ali meu irmão, eu vejo a pegada operacional dele, isso aí eu admiro bastante, né? Às vezes a gente briga, eu não vou concordar com tudo que ele faz, mas eu sei que tem um propósito por trás de tudo isso daí, isso é diferenciado. Tenho o Ferreira, que é uma grande pessoa que eu guardo no coração, eu digo que foi um mentorzão meu mesmo. Eu comecei minha carreira de gerenciamento de risco com ele era o supervisor, hoje ele é do grupo da Inestec, né? Mas trabalhamos na GV, na Brasil Risk, ele era um dos donos. Na GV não, na GV ele era gerente de pontos na época, ele supervisor na época. Então eu aprendi muito com o Ferreira, muito mesmo, o cara que te dá autonomia para trabalhar, cobra quando tem que cobrar. E o Barcelos, né? O Barcelos é também fora da curva, é um cara humano, né? Ele consegue entender, te passar, cara, não é na porrada que você vai resolver isso aqui. Você vai resolver isso aqui sentando na mesa, discutindo, entendendo. E como eu era muito operacional, era muito bruto. Meu pai, quando ia falar com o RH, era prepara o ringue aqui que a gente vai cair na porrada hoje, né? Mas não era o caso. Então o Barcelos, ele conseguiu controlar bastante, me ajudar bastante nisso daí, né? Então são essas 3 pessoas aí que eu trago como referência dentro daquilo que eu enxergo. E nesses anos de carreira, tem alguma frase que você leva para a vida? Eu tenho uma máxima comigo que eu costumo dizer que a urgência não justifica. Vou ter que lembrar aqui agora. Até falei hoje de manhã, né? A urgência não justifica a troca dos meios eficientes pelos meios ineficientes. Então, porque é urgente, eu não tenho que fazer de qualquer jeito. Se é urgente, porque desculpa a palavra, o incompetente deixou de fazer no tempo dele. Aí virou urgente, mas não justifica que eu tenho que fazer de qualquer jeito para poder entregar. Sim. Então, se todo mundo fizer essas coisas dentro do combinado, não se torna urgente. Por isso que eu falo, a urgência não justifica a troca dos meios eficientes pelos meios ineficientes. Perfeito. E para a gente finalizar, deixa suas redes sociais, onde o pessoal pode te procurar. Quiser saber um pouquinho mais sobre você. Minha rede social, vou falar do Instagram, é leandro.ferreira362. E o LinkedIn é Leandro Ferreira só. Perfeito. Então,
Pode chamar, estou disposto a ajudar, a contribuir no que for preciso. Ótimo, Leandro, muito obrigado. Foi uma honra ter sua participação. Como vocês viram, a gente não fala somente de logística, a gente conta a nossa trajetória, a nossa vida e a nossa vivência. Mas para mim foi uma honra poder ouvir, saber um pouquinho mais sobre você. E você que está assistindo, compartilha, comenta, curte, deixe suas perguntas. Até o próximo episódio. Obrigado.